Olá, pessoal. Mais uma aula de direito tributário para você. Bom, na última aula nós falamos sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e falamos dos vários princípios. Recapitulando, falamos do princípio da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, falamos do princípio da igualdade ou da capacidade contributiva, falamos do princípio da progressividade, do princípio da vedação ao confisco, da liberdade de tráfico, da não cumulatividade e do princípio da seletividade. Vários princípios no direito tributário. E vimos na última aula que não são só os princípios que são limitadores à atuação do Estado no direito tributário, mas também o instituto chamado imunidade tributária. Você pode estar se perguntando, Rodrigo, o que é imunidade tributária? Ah, é aquela imunidade lá do Big Brother, onde o brother está imune, né, a ser excluído da casa. Não, é uma imunidade, pessoal. A imunidade nós podemos trazer como conceito que é um bloqueio ao Estado. O Estado não pode tributar determinadas situações. E onde estão previstas essas situações? No artigo 150, inciso 6 da Constituição. 150, 6 da Constituição. E aí, pessoal, é importante dizer para você que nós temos que diferenciar qual é a diferença entre não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero. Porque são conceitos que vocês vão lidar no dia a dia, na teoria e também na prática. Então, primeira importância, nós dizemos o seguinte: o que é imunidade tributária? É a não incidência constitucionalmente qualificada. Rodrigo, como assim? Olha, o que é não incidência? Primeiro, Rodrigo, você já vem falando de imunidade. Bom, vamos primeiro, então, ao conceito de não incidência. Olha, não incidência, gente, é situações em que um fato não é alcançado pela tributação. Então, por exemplo, não há uma lei, por exemplo, não há uma lei que traga a incidência daquele campo tributário. Então, vamos colocar como exemplo aqui, ó, IPVA sobre bicicleta. O que é o IPVA? Imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Quando pode ser cobrado IPVA? Pode ser cobrado sobre bicicleta? Olha, não tem uma lei que traga essa previsão. Então, não pode ter IPVA sobre bicicleta. Então, é um exemplo de não incidência. Rodrigo, e o que seria imunidade? Olha, imunidade é situações da vida real em que poderia ter a tributação, mas a Constituição Federal optou por não tributar. Como assim, Rodrigo? Qual o exemplo? As igrejas, elas têm renda? Então, os seus fiéis que dão ofertas, dízimos, a igreja tem renda. Existe um imposto sobre a renda? Sim, é um imposto de renda. Mas para as igrejas, é possível que sobre essa renda incida esse tributo? Resposta, não. Por quê? Porque a Constituição trouxe uma hipótese de bloqueio, uma hipótese impeditiva, uma hipótese de imunidade para algumas situações, por vários motivos, né, que nós vamos ver adiante. Para as igrejas, por exemplo, as igrejas exercem um papel social. A pessoa que está na igreja é uma tendência que ela vai praticar atos de vida um pouco mais saudáveis. Então, ela não vai fumar, em tese, ela não vai beber, ela não vai fazer sexo antes do casamento, em tese, né? Ela não vai praticar crimes, porque é um dos 10 mandamentos lá, não matar, não roubar, né? Então, ela vai dar menos trabalho, em tese, para o Estado. Então, o Estado não vai ter um custo com essa pessoa. Então, vamos dar um benefício para as igrejas no campo tributário? Vamos dar uma imunidade tributária religiosa? Então, essa é a razão, né, dessas imunidades. Bom, e aí você pode estar se perguntando, Rodrigo, então qual a diferença entre imunidade e isenção? Bom, isenção, algumas hipóteses na lei e não na Constituição, elas vão retirar a possibilidade de tributar. Quer ver um exemplo? A lei de IPI.
que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que vai dizer, ó, sobre todo veículo automotor, né, não é um produto industrializado, vai ter o IPI. Vamos colocar uma média aqui de 11%. Então, vamos pensar um carro que custa 100 mil, mais 11% custaria 111 mil. Mas aí a própria lei do IPI vai falar, olha, para aqueles que têm a mobilidade reduzida, no caso os deficientes físicos, né? Aqueles que têm doenças crônicas, HIV, câncer, vamos dar uma isenção na própria lei de pagar IPI, porque ele já está numa situação gravosa, numa situação difícil de vida, então vamos tirar o IPI dele? Então é uma hipótese de isenção. Então na própria lei, o direito tributário, essa lei de direito tributário retira a possibilidade de cobrar o tributo. Então a gente pode conceituar que a isenção é uma não incidência legalmente qualificada. Por que legalmente qualificada? Porque está prevista na lei uma não incidência, uma hipótese de não incidir o direito tributário naquela situação. Então, não incidência, não previsão na lei. Imunidade, não incidência constitucionalmente qualificada, ou seja, está na Constituição. E isenção, não incidência legalmente qualificada, porque vai estar em uma lei. Rodrigo, agora eu estou entendendo. Mas qual é a diferença, então, da imunidade da isenção para a alíquota zero? A alíquota zero, pessoal, alguns casos, por exemplo, principalmente alguns tributos que têm uma relação com o mercado, com o direito econômico, com a economia, com o comércio, pode ser que o governo tenha a opção de falar, olha, a partir desse momento a gente não quer mais cobrar esse tributo para fomentar a compra dessa mercadoria. E aí vamos jogar a alíquota desse tributo para zero, alíquota zero. Porque tudo que for multiplicado por zero, o resultado vai ser zero. Então não vai ter tributação. Então, em alguns casos, pessoal, por exemplo, de fomento da economia, o governo poderá jogar essa alíquota zero. Qual foi o grande exemplo, pessoal? O caso da linha branca. O que é a linha branca? Eletrodomésticos, geladeira, fogão, ar-condicionado, geladeira, né? Freezer, onde o governo, em um determinado momento, zerou a alíquota. Então, isso fomentou a compra dessas mercadorias, porque não teve tributação de IPI sobre esses produtos. Então, é uma possibilidade. E o IPI, a gente sabe, a gente já viu que a alíquota pode ser majorada ou reduzida por decreto do presidente da República, né? Então, isso é uma exceção ao princípio da legalidade. Onde que está isso? No artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Então, observe, pessoal. Não incidência, imunidade tributária, isenção tributária, alíquota zero. Perceberam a diferença? Vamos aos casos, os exemplos de imunidade tributária, que é uma limitação ao poder constitucional de tributar. Bom, o artigo 150, inciso 6º, vai falar, olha, o artigo 150, inciso 6º fala, é vedado instituir impostos. Então, essas imunidades tributárias do artigo 156 só estão relacionadas aos impostos. Inciso 1, ao patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, a União não poderá cobrar imposto de renda do município, o município não poderá cobrar IPTU da União. Então, é a chamada imunidade recíproca. Eles não vão cobrar impostos uns dos outros. Segunda hipótese, pessoal, de imunidade tributária. Tempos de qualquer culto, ou seja, as igrejas não serão cobradas nos seus impostos. Imposto de renda, IPTU, IPVA. Então, se o veículo está em nome da igreja, a igreja não vai pagar IPVA. Se o imóvel está em nome da igreja, a igreja não vai pagar IPTU. É uma imunidade tributária, um benefício para as igrejas, que exercem um papel fundamental na sociedade brasileira. Outra hipótese de imunidade, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ora, pessoal,
essa imunidade tributária vem a garantir um direito fundamental, que é a liberdade sindical, que é a democracia através dos partidos políticos. Então, a finalidade é, não vamos tributar esses entes, porque eles exercem um papel fundamental para a democracia brasileira, para a educação brasileira, né, para a questão da liberdade sindical, dos trabalhadores, enfim, não vamos tributar esses entes. Bom, é interessante dizer também que a imunidade tributária em relação às igrejas, pessoal, visa garantir o quê? A liberdade religiosa no país também. É um direito fundamental. Então, portanto, essas imunidades, em tese, são cláusulas pétreas e não podem ser alteradas por emenda constitucional, né? Bom, outra imunidade interessante é dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, todos os livros, pessoal, jornais, em razão do princípio do direito fundamental, que é a cultura, a educação, ao ensino, não vão poder ser tributados pelos impostos. E aí isso chegou ao Supremo. Quais livros não podem ser tributados? Não pode ter a incidência de impostos e que gozarão da imunidade tributária. Chegou ao Supremo, por exemplo, as revistas pornográficas podem ter essa imunidade? E aí você pode ver uma revista Playboy, uma revista Sex, elas traziam em seu conteúdo artigos da economia, que traziam, artigos de interesse da sociedade como um todo, justamente para dizer, nós temos direito à imunidade sim. E sabe o que o Supremo disse? Tem imunidade, tem imunidade. Olha a discussão, como o direito tributário isso chega, né, nos tribunais. Então, os tribunais vão ter que dirimir as dúvidas. Outra discussão que chegou em relação aos livros, as apostilas, elas gozam da imunidade tributária? Resposta, sim. O Supremo disse que sim. Outra questão, álbum de figurinha, goza da imunidade? Sim, também o Supremo disse que sim. Então, as imunidades muitas vezes são interpretadas de forma ampla. Olha que interessante. Outra discussão que chegou ao Supremo, os livros digitais gozam da imunidade? O Supremo disse que sim. O julgado ministro Dias Toffoli disse que sim. Uma coisa, só voltando em relação à imunidade dos templos religiosos, né, de qualquer culto, chegou ao Supremo uma discussão interessante. Olha, o culto satânico, ele goza de imunidade tributária? O Supremo decidiu que não, porque em tese fere os bons costumes. Olha como isso é subjetivo, gente, né? E essa liberdade de religião não abrange o culto satânico, mas o Supremo disse que não, né? Que não goza da imunidade tributária dos templos de qualquer culto. A maçonaria pediu também, Rotary pediu, não, e o Supremo falou, não goza, porque a maçonaria não traz um conteúdo religioso, mas sim ideais sociais, né, de cultura e não religião, então não goza dessa imunidade. Uma outra discussão que chegou ao Supremo, estacionamento da igreja, goza de imunidade? Ora, se as receitas são destinadas às suas finalidades essenciais, tem imunidade sim, não vai pagar imposto. Cemitério da igreja vai pagar imposto? Não vai, se a receita é destinada às suas finalidades. Muitas igrejas colocam livrarias dentro dos seus templos. Paga imposto? Resposta, não, porque goza da imunidade também, se a receita é destinada às suas finalidades essenciais. Olha como isso é subjetivo, olha como é que isso depende de um debate judicial e uma decisão judicial. Então, isso tem chegado aos tribunais, por isso o direito tributário é tão amplo e é tão subjetivo a alguns conceitos, depende realmente de decisão judicial. Uma outra hipótese de imunidade, pessoal, foi prevista na Constituição através de uma emenda constitucional 75 de 2013, né? E trouxe os fonogramas, videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais, litero-musicais de autores brasileiros, ou em obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. Olha que interessante, pessoal. Essa é a imunidade tributária, chamada de imunidade tributária musical.
Isso foi para combater a pirataria, porque o DVD que paga imposto, ele sai muito mais caro do que um DVD pirata, é óbvio. Então a indústria fonográfica estava quebrando. Então optou-se por dar essa imunidade tributária também, né? Mas somente para artistas brasileiros ou que interpretem músicas estrangeiras, mas por autores brasileiros. Então, olha outra hipótese de imunidade tributária. Interessante, pessoal, dizer que a imunidade tributária do artigo 150, inciso 6º, só se aplica aos impostos. Mas, Rodrigo, existem outras imunidades tributárias em relação às outras espécies de tributo? Resposta, sim. E isso vai estar ao longo do texto da Constituição, porque se é imunidade tributária, tem que estar na Constituição. Sobre as taxas, por exemplo, pessoal, podemos dizer um exemplo que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 34, que fala o seguinte, ó, será expedida independente do pagamento de taxas. E quando se fala independente do pagamento de taxas, é que tem imunidade tributária sobre as taxas. Então, será expedida certidões de cunho pessoal. Lembra daquela certidão que o fórum expede para comprovação de atividade jurídica, para o candidato prestar concurso para juiz, onde ele tem que comprovar 3 anos de atividade jurídica. E aí o fórum expede, a vara civil, vara de família, expede uma certidão de tempo de advocacia, quantos processos ele atuou, né, naquele ano. Antigamente, as varas cobravam uma taxa para a expedição dessa certidão, mas tem imunidade de taxa, não pode ser cobrada essa taxa. Direito de petição aos poderes públicos, não pode ser cobrada taxa. Então, é uma imunidade de taxa para o direito de petição. Olha que interessante. Então, os impostos, artigo 150, 6º, taxas, o artigo 5º, 34. Quer ver outro exemplo em relação às contribuições? Tem um artigo da Constituição que vai trazer uma hipótese de imunidade sobre as contribuições, gente. E essa imunidade tributária sobre as contribuições, estou abrindo aqui o texto, ela vai dizer que são isentas de contribuição. No entanto, pessoal, o texto da Constituição, ele está equivocado quando está falando da expressão são isentas. Olha o artigo 195, parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na lei. Ora, quando se falar em isenção na Constituição, não é isenção, é imunidade. Porque se está na Constituição, é hipótese de imunidade. Então, o artigo 195, parágrafo 7º, traz uma hipótese de imunidade sobre as contribuições e não uma hipótese de isenção. Bom, é interessante também, pessoal, nós dizermos que as imunidades, elas trazem um conteúdo muito importante para o país de trazer uma não incidência tributária sobre alguns entes, sobre algumas situações que são benéficas para o país, né? E é interessante que tem uma imunidade prevista no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, que não incide IPI sobre os produtos industrializados que serão destinados ao exterior. É para quê? Para fomentar a exportação, que o produto nacional fique mais barato e tenha uma competitividade no mercado internacional. Então, essa é uma hipótese, né, de imunidade. Outra hipótese de imunidade, pessoal, interessante, é o artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, que fala transferência de imóveis desapropriados para a reforma agrária não terá a incidência. Então, é um caso de imunidade. Outro exemplo, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Não pagam ITBI para bens incorporados à pessoa jurídica. Então, quando o cidadão
transferir um patrimônio dele da pessoa física para a pessoa jurídica, isso se chama integralização de capital. Não incidirá ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, previsto no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Bom, esta foi a nossa aula sobre imunidades tributárias, que é uma das formas de limitação ao poder constitucional de tributar. E muito obrigado por mais esse momento juntos. Vamos à próxima aula, se Deus quiser, de direito tributário. Muito obrigado.